Como motivar-se em um mundo desmotivador? Esta é uma pergunta que muitas pessoas espiritualizadas se fazem muitas vezes. Até num conflito diante dos demais, diante da sociedade humana, num conflito para consigo mesmo. Porque pessoas realmente espiritualizadas, que se descobriram minimamente, que estão trilhando o seu caminho, sentem um desconforto na vida social. Olham para os semelhantes, com suas vidas robotizadas, padronizadas, e percebem-se como pessoas fora do contexto, fora das bolhas que hoje constituem a vida social. Então, quem desperta se sente desmotivado nesta sociedade materialista, que é uma sociedade desmotivadora para aqueles que estão despertos. Mas é o preço, não é diferente. Temos que despertar. A partir do momento que despertamos, as ilusões começam a deteriorar-se, elas vão trincando, vão caindo aos pedaços, a zona de conforto não faz mais sentido, as comodidades até então usufruídas tornam-se obsoletas e o mundo ou a sociedade humana, como a concebemos, passa a ter uma outra cor, se torna algo mais cinzento. E daí alguém poderia dizer, mas não é uma contradição isso? Despertar não significa viver de forma plena, feliz, alegre e agradável? Depende. Se estamos inseridos numa sociedade iludida de pessoas que não se conhecem e não levam a espiritualidade a sério, aquele que desperta em meio a um contexto destes não se sente bem. Mas pelo fato de não sentir-se bem num contexto deteriorado, não significa que o ser humano não possa encontrar a paz de espírito, porque a paz de espírito ela depende muito mais do próprio indivíduo do que da sociedade que o cerca. Depende muito mais do ser humano do que do seu entorno. Quando o ser humano desperta e ele rompe com alguns padrões da vida social e não busca mais motivação naquilo que todos buscam, o ser humano ele passa a ter uma outra percepção, começa a selecionar as coisas, vai retirando da sua vida aquilo que é possível ser retirado, aquilo que não pode ser retirado ele vai encarando com naturalidade, seja o trabalho, seja a vida familiar, em certa medida, sejam as formas de convívio das quais não escapamos. Então, uma pessoa que desperta, ela vive no mundo, ela está no mundo sem ser o mundo, ela compartilha de alguns contextos sociais nos quais inevitavelmente estará, porque quando você está neste mundo encarnado, você está num contexto social, mas uma pessoa desperta, ela não leva isso tão a sério. Age respeitosamente para com o semelhante, faz aquilo que pode fazer da melhor forma possível, mas passa a compreender que a sua passagem aqui pela Terra ela é muito rápida. A vida humana ela é muito curta, se nós a analisarmos na perspectiva da totalidade, do tempo espiritual que vai para além do tempo terreno. Quando se vive com uma visão muito restrita e materialista da vida, o tempo é algo demorado. Mas quando o ser humano está desperto espiritualmente, em contato com planos mais refinados e mais sutis que a matéria grosseira densa, a própria noção de tempo do ser humano ela se modifica. Porque estando em contato com irradiações mais leves, o ser humano consegue conferir dentro de si um movimento, uma estabilidade.
uma serenidade, uma lucidez. Isso faz com que ele experimente o tempo de forma diferente do que aqueles que vivem apenas nas perspectivas da matéria grosseira mais densa. E experimentando o tempo de forma diferente, a vida terrena se torna curta. E o indivíduo assim percebe que estamos aqui apenas de passagem e começa a buscar o foco da sua vida no desenvolvimento espiritual cada vez mais. Trabalhando sim aqui na matéria grosseira densa, participando de um contexto social, mas não conferindo a isso a primazia da sua vida, o monopólio. Alguém ainda muito materializado na sua percepção, ele foca a sua vida apenas na família, no trabalho, nos prazeres, nos passatempos, no consumismo e fica por aí. A sua vida acaba sendo monopolizada em torno dessas buscas coletivas que todos buscam. Mas uma pessoa que já acordou, que empreendeu alguns passos, já não se sente motivada com isso. Surge um conflito dentro dela, mas eu não me sinto mais motivada pelo mundo, diz essa pessoa. E é natural que assim seja. As coisas aqui da matéria grosseira densa não me motivam mais. A vida profissional não me motiva mais, mas eu trabalho ainda, encaro o trabalho como um conjunto de possibilidades de crescimento espiritual. O convívio social não me motiva mais, mas eu faço parte de uma sociedade, interajo com pessoas. Mantenho aí uma certa reserva, não me deixo engolir e soterrar pelo convívio social, mas transito na vida social. E não me motivo com essa sociedade, com os pensamentos das pessoas dos dias atuais, com as buscas materialistas, nada mais disso me motiva. O que me motiva é a espiritualização, a espiritualidade. Isso é a motivação da minha vida. Olhando para o mundo atual, com a sua forma enrijecida de encarar a vida, isso para mim é uma desmotivação. E quando o ser humano se sente desmotivado para com aquilo que motiva a grande maioria, ele promove uma ruptura, um corte, e passa a buscar a motivação em outro mundo. Quando se acorda, a fonte da motivação do ser humano precisa ser o mundo espiritual. O ser humano precisa buscar cada vez mais concretizar aqui na vida terrena os valores espirituais através da sua intuição, dos seus pensamentos, das suas ações. Isso é que se torna a motivação maior da vida de uma pessoa espiritualizada. Quando se acorda, quando se desperta, não adianta mais querer motivar-se com esta sociedade enrijecida, com este modelo de mundo amarrado e acorrentado. Porque uma pessoa verdadeiramente desperta e espiritualizada não vai mais se motivar com isso. E se quiser se motivar com isso, estará caminhando para trás. Uma vez que se empreende os primeiros passos para a libertação espiritual, só se pode seguir adiante, só se pode ir para frente. É a única possibilidade. O caminho espiritual é um caminho de uma via só, para frente. Não existe volta, não existe possibilidade de retornar a um estágio anterior. O ser humano pode até querer fazer isso, mas vai estacionar. Vai paralisar a sua vida, vai tornar a sua vida monótona, vai acorrentar a sua vida. E isso é autodestrutivo para aquele que uma vez acordou e já empreendeu alguns passos na sua caminhada espiritual. Este é o maior erro que uma pessoa minimamente espiritualizada, que já acordou, venha a fazer na sua vida, querer voltar atrás ao estado anterior, porque não há como voltar. Quando se acorda,
Depois não adianta mais querer encontrar o refúgio em meio aos dorminhocos, o conforto em meio aos dorminhocos, a segurança em meio aos dorminhocos. A única forma de encontrar a segurança, quando se acorda, é caminhando adiante, sempre em frente, em busca de novas experiências, novas vivências que acentuem cada vez mais o despertar espiritual, que fortaleçam cada vez mais o despertar espiritual, que puxem o indivíduo cada vez mais para cima, através da lei da gravidade espiritual e da igual espécie, porque quando o ser humano vai se tornando leve dentro de si, por causa do desapego frente aos demais e a libertação, ele se torna leve e espiritualmente, mesmo estando encarnado na matéria grosseira, o indivíduo vai sendo erguido, vai sendo levantado na sua vibração, na sua leveza, comungando com irradiações cada vez mais leves e fluídas. Então, é nessa conexão com o mundo espiritual, através da leveza, que o ser humano encontra uma motivação verdadeira. Uma motivação que transcende a falsa motivação materialista deste mundo, onde os seres humanos se motivam apenas pelas conquistas efêmeras, pelos prazeres, pela glória, pelo poder, pela riqueza. Não que a riqueza é um problema, em si a riqueza não é o problema. O problema é o ser humano sem autoconhecimento que se apega de forma errada à riqueza e torna a riqueza a busca maior da sua vida. O problema não é alcançar a riqueza, mas o problema é quando o ser humano busca apenas a riqueza. E esse é o pior tipo de pobre, aquele que apenas tem dinheiro, apenas tem riqueza e nada mais, e que não desenvolveu o seu lado espiritual. Então esta é a maior das misérias existente aqui sobre o planeta Terra, daquele que busca apenas as coisas materiais. Mas quem está desperto não encontra mais nas coisas materiais a motivação. Isso é algo assim aterrador para os materialistas que buscam apenas as questões materiais, é algo incompreensível para eles. Mas para alguém que está acordado e desperto, torna-se natural ao longo da caminhada. Até um determinado momento da caminhada pode ainda lhe causar um certo desconforto, uma sensação ruim e negativa. Existem indivíduos que despertam e depois querem voltar, né? Mas como eu já disse, faz-se necessário seguir adiante. Não é mais possível voltar para aquele que já acordou. E se o indivíduo quiser voltar, daí é a sua morte. Teria sido melhor que nem tivesse despertado. Seria melhor que nem tivesse despertado. E há pessoas que acordam, depois não se sentem conformadas com a nova percepção da vida, que é mais leve, mais solta, mais livre, mais autônoma. E indivíduos assim às vezes querem voltar à antiga vida, ou ao menos conciliar o melhor dos dois, do estado de estar desperto e do estado de usufruir todas as coisas pesadas desse mundo, o que não é possível. Não é possível conciliar duas coisas que são contrárias. Não estou dizendo com isso para abandonar os bens materiais, né? Não é nesse sentido. Mas estou falando no sentido que quando o ser humano acorda, é aquilo que Jesus disse, o ser humano nasce para o novo, ele nasce de novo, ele renasce das cinzas de uma vida enrijecida. E quando se nasce para o novo, quando se renasce para o novo, não é mais possível se ater e se apegar ao velho, a todas as insanidades dessa vida materialista. Se o ser humano quiser se atar ao velho, ele vai voltar a adormecer e perderá a sua chance, porque aquele que acorda, e mesmo estando acordado ainda opta pelo antigo, pelo velho,
pelo enrijecido, haverá de perder a sua chance. Inevitavelmente é assim. Uma vez que se acorda, só se pode seguir adiante, buscando sempre mais, porque na caminhada espiritual não existe um limite. Assim que o ser humano alcança um estágio, ele precisa seguir adiante para alcançar outro. É como uma escadaria. O ser humano não pode chegar num degrau X e parar lá. Ele precisa continuar na escadaria. E assim é a caminhada espiritual. E o que assusta muitas pessoas é que quando se acorda não se encontra mais motivação para a vida mesquinha que a maior parte dos indivíduos leva. Mas é assim, é natural. Quando o ser humano desperta, a sua motivação precisa estar no retorno ao mundo espiritual. Precisa viver aqui na Terra de tal forma que possa sedimentar os degraus que levam ao mundo espiritual. Não de forma calculada e interesseira, isso não pode ser empreendido com o cérebro, mas sim com o espírito, que é o novo. Quando o ser humano se entrega verdadeiramente à intuição, ele vai pautar, ele vai conseguir promover decisões corretamente no sentido de ir empreendendo o seu caminho de retorno ao mundo espiritual naturalmente. Vai viver naturalmente e nessa naturalidade o caminho vai surgindo na sua frente. E aí basta seguir sem querer voltar atrás, prendendo-se às comodidades das quais o indivíduo já se libertou. Então é assim. O fato é que o despertar não é para os fracos. Os fracos que se motivam com as comodidades e as fraquezas do mundo não são aptos ao despertar espiritual. Não são aptos porque não querem empreender essa escolha, essa opção. Os fracos estão presos às comodidades, à zona de conforto, às fraquezas, aos prazeres baratos e passageiros. O verdadeiro caminho espiritual não é para eles porque não querem pagar o preço e porque se motivam apenas com as fraquezas, os prazeres e as comodidades, enquanto que os fortes se motivam com o retorno ao mundo espiritual. Essa é que deve ser a motivação maior de um ser humano. Viver em harmonia com as leis espirituais, obedecer à vontade de Deus que está nessas leis espirituais para retornar ao mundo espiritual. Esta deve ser a motivação maior de uma pessoa desperta e espiritualizada. Não adianta querer motivar-se naquilo que todos buscam uma fonte de motivação. Porque este mundo é desmotivador. Essa sociedade materializada é desmotivadora. Alguém desperto não encontrará mais nela a motivação, mas apenas no retorno ao mundo espiritual, não seguindo os interesses mesquinhos do cabeção, mas sim a intuição, quando atuante, aponta para o mundo espiritual. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!